Olá, boa tarde. Hoje é 8/11/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo, como eu já falei para você. Participei de um culto de manhã, pela manhã 9 horas e agora à tarde 3 horas. Então, o que eu quero dizer para você é que a Bíblia diz assim: vale mais um dia na presença, nos atos do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então, no momento que você sair da sua casa e ir a uma igreja, ouvir uma pregação, cultuar o Senhor, esse dia é um dia muito especial. Por quê? Porque você está indo buscar Deus, a Jesus Cristo, ouvindo, você está indo ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo. E você não voltará vazio, você não voltará normal. Então, Deus abençoe você e sua família. O seu espírito vai sendo trabalhado. E se você for buscar pela sua família, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus primos, por quem quer que seja, Deus ele começa a agir no momento que você busca pelo você e pela sua família. Deus agirá sem dúvida nenhuma na sua vida. Então o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 191. Aconteceu algo muito bom que Jesus quer fazer isso em sua vida, na minha vida. O que é que ele quer fazer? Multiplicar. Multiplicar o amor, o respeito, a união, a paz, a alegria e multiplicar o que você tem. Você acredita? Então, apoie Deus, apoie Jesus Cristo. No momento que uma pessoa está falando de Deus, a pessoa está falando de Jesus e de Deus. Meio que a pessoa está falando na presença de Deus. Então, Marcos 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Então Jesus enviou de dois em dois para pregar, para fazer uma missão para Jesus Cristo em algumas aldeias, em algumas cidades, em algumas províncias. E eles foram e eles anunciaram tudo o que eles tinham feito e o que eles tinham ensinado. Veja o que Jesus Cristo falou para eles. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai-o um pouco. Então Jesus mandou eles repousar. Por quê? Porque eles estavam numa missão e nem tinha nem comido. A um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Então veja que os discípulos, os apóstolos, eles eram tão ocupados, tão dedicados pelas coisas de Deus, que infelizmente eles não tinham nem tempo para comer direito. A Bíblia é muito clara e nos declara que eles não tinham tempo para comer, ó, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então eles estavam ali em jejum, bastante tempo ali comendo, em jejum ali sem comer, sem se alimentar, o alimento normal. E Jesus pediu para eles repousar um pouco. E foram sós no barco para um lugar deserto. Então você tem que repousar, repouse sua mente, seu psicológico. Se você passar muito a pensar em determinada coisa boa, é bom. Mas se você passar muito a pensar em coisas ruins, por exemplo, se você não gosta de uma coisa, se você não gosta de uma situação, se você não quer algo na sua vida, se você não quer fazer algo, e você fica todo tempo pensando, mas esse algo é certo para a sua vida, é bom. Por exemplo, seguir Jesus, aceitar Jesus, ler a Bíblia, ou escutar pregações, ou apoiar Deus, ou alguém que faz isso, é algo bom. Se você fica pensando e não fazer isso, você vai acabar enlouquecendo. Você vai acabar sendo castigado ou punido por Deus, você vai acabar colhendo coisas ruins. Então não faça isso, pense no que é bom. Faça coisas boas. Se você estiver pensando muito em algo de bom que você quer alcançar, o que você quer fazer, simplesmente você pensa, ora e entrega a Deus e crê que você conseguirá aquilo que é bom para você e para sua família. E no versículo 33, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximava-se deles. Quando Jesus e os discípulos achando que Jesus já sabia, os discípulos achando que ia repousar, ia descansar, quando de repente Jesus mandou eles ir para outro lugar e pegou o barco, veja o que aconteceu. Todas as cidades foram até Jesus Cristo e os apóstolos, e a multidão viu-os partir, muitos os conheceram e correram para lá. Então, quando viram que era Jesus, rapaz, é o Senhor, é o Rabone, é o Rabi, é o Mestre. E os apóstolos deles, os ajudantes dele,
Ei, vamos para lá. Eles correram todos para lá, de pé, ainda mais de pé. Enquanto eles iam no barco, passando de uma margem para outra, eles foram dando uma rodeando, arrodeando, até chegar por lá. E correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Então você tem que ter compaixão do seu próximo. Você sabe o que é compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa, é você sentir a dor, é você sentir a situação da pessoa, é você se colocar no lugar da pessoa. Poxa, aquela pessoa está passando por aquela situação, aquela pessoa está passando por isso. É você ter compaixão, é se colocar no lugar do outro. Poxa, cara, fulano está passando por essa situação. Se você estiver causando uma situação ruim na vida de alguém, ou gerando uma situação ruim na vida de alguém, você pode pensar, imagine, poxa, eu estou fazendo fulano passar por isso, ciclano, beltrano. Será que eu estou certo? Não está certo. Se for uma coisa ruim, você não está certo. Se for uma coisa boa, você está certo. Então, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. E veja o que foi que Jesus teve. Compaixão foi o que ele fez, se colocou no lugar deles. Então, Jesus imaginou 3 dias sem comer, imagine. Porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhe muita coisa. Primeiro, Jesus teve compaixão deles porque eles eram ovelhas como se não tivesse pastor, e passou a ensinar. Primeiro, Jesus teve compaixão do lado espiritual dele. Então, Jesus e Deus têm compaixão do seu lado espiritual e físico. Por isso que muitas das vezes o ser humano sente uma vontade de ir para a igreja, sente uma vontade de ler a Bíblia, de escutar pregações, sente um desejo de ir para a igreja, sente o desejo de entregar a vida para Jesus, para Deus. Por quê? Porque ali é o Espírito Santo convencendo, porque Jesus tem compaixão e envia o Espírito Santo a você. Então, quando você tiver com vontade de ir a uma igreja, quando você tiver com vontade de ler a Bíblia, escutar uma pregação, escute que é o Espírito Santo lhe convencendo. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Então não tinha nada para comer. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, estava a situação ruim. Tinha pouca coisa para comer, só que tinha uma grande multidão. Veja o que Jesus fez. E ele, porém, respondendo, lhe disse: dá-lhe voz de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram-lhe: 5 pães e 2 peixes. Então eles tinham 200 dinheiro, ou 200 dedáquimo, ou denário, ou estarte. Então eles queriam comprar para a multidão comer. Veja que eles estavam com bom pensamento, né, de alimentar a multidão. Então tem esse bom pensamento para o seu próximo. Querer ver o seu próximo saciado na vontade positiva, boa, de acordo com a palavra. Só que quando Jesus soube que tinha só aqueles pães, veja o que Jesus fez. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se partindo, e assentaram-se repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. Então era tanta gente que tinha um grupo de 100 e grupo de 50. Imagine. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou e partiu os pães e deu-os ao seu discípulo para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, o que eu quero dizer para você? Siga Jesus. Siga Jesus não só por aquilo que você pode receber, mas sim pelos ensinamentos, pela doutrina, pelo conselho e pela salvação. E por causa que Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por causa que Deus é o Salvador e nós devemos adorar a Deus, a Jesus Cristo, honrar a Deus e a Jesus Cristo e reverenciá-los. Primeiro por isso, depois por aquilo que você tem que ganhar, a salvação, a vida eterna. E quando você for comer qualquer coisa, abençoe. Veja que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes e abençoou. Senhor, o Senhor o abençoa. O Senhor o abençoa. Meu Deus, o abençoe em teu nome, Senhor. Senhor. E houve a grande multiplicação e todos ficaram fartos. Veja que através de seguir Jesus você vai ficar farto. Ou farto espiritualmente, ou farto fisicamente. Farto espiritualmente ou farto fisicamente. E Jesus pode deixar você farto espiritualmente e fisicamente. Tem gente que está farto
fisicamente, mas espiritualmente não está. Deus, Jesus quer que você seja farto espiritualmente e fisicamente. Deus abençoe você e sua família.